Boa noite. Quantas vezes você já se pegou lendo sobre a vida dos famosos, querendo saber onde seu ídolo foi ou com quem ele esteve? Essas notícias ocupam espaço em todos os veículos de comunicação e despertam o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Mas qual a relevância dessas histórias? As fofocas sobre a vida das estrelas ou das celebridades instantâneas ganham destaque e acabam sempre na primeira página da imprensa. No Mídia de hoje, vamos conversar sobre o jornalismo de celebridades. No programa de hoje, para conversarmos sobre jornalismo de celebridades, estamos recebendo o professor de jornalismo da FAESA, Fabiano Mazzini. Boa noite, professor. Boa noite. Por que o jornalismo de celebridades ele tem tanto interesse do público? Acho que antes de falar um pouco desse interesse do público, seria interessante até mesmo definir o que é esse jornalismo, né, de celebridades, de como que ele aparece, de que forma ele acaba ganhando o destaque que ele vem merecendo por parte dos veículos de imprensa. Na verdade, eu acho que vale a pena a gente, só para situar, lembrar que o entretenimento está cada vez mais presente na programação da televisão, é o forte da programação da televisão, e a gente percebe que os produtos relacionados a artistas, a celebridades, daí o nome jornalismo de celebridades, sempre mereceram uma atenção muito forte por parte da mídia, de um modo geral. E o jornalismo ultimamente tem, de fato, dado um destaque maior a esse tipo de assunto, e daí porque se discute hoje, né, esse espaço que está sendo conquistado. O que nós podemos definir que é notícia na vida das celebridades? Que mais comum ocupa as páginas de jornais, os noticiários da TV? Eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma distinção dessas celebridades e das pessoas que acabam, de alguma forma, trabalhando essa celebridade como uma extensão, né, de produtos que estão sendo oferecidos, como, por exemplo, na ficção. Então, na verdade, algumas ditas celebridades representam papéis, são alguns personagens que não deixam de ser esses personagens e acabam trazendo para a cena do cotidiano situações que revelam tramas de sua vida pessoal. E, como eu falei antes, na questão do entretenimento, principalmente da dramaturgia, da influência da televisão na constituição do público brasileiro, que poderia ser um público consumidor de revistas e de jornais e, claro, obviamente, da televisão, esses personagens acabam atraindo a atenção, a vida deles, mesmo quando se tratando de vida particular, acaba atraindo a atenção do público comum. É como se você tivesse a questão da trama sendo desviada da ficção para a realidade. O personagem que a pessoa vive na televisão. Exato. E a vida dessa celebridade. Exatamente. E normalmente a gente vê muitos escândalos envolvendo esses artistas, né? Como que se dá a apuração desses fatos? Ela é bem feita? Ela é especulativa? Olha, Marcos, eu acho que aí a gente precisa fazer uma distinção. Quer dizer, o público acompanha aquilo que se oferece para ele. É claro que há um grau de interesse crescente em relação a esse tipo de notícia, mas se você for observar aquilo que eu acabei de falar, a constituição da grade de programação da nossa televisão, o fato de mais de 90% dos brasileiros se informarem através da televisão, e aí a dependência que outras mídias têm do veículo televisão, esse espetáculo que a televisão proporciona, ele acaba sendo, vamos dizer assim,
capitaneado também pelo noticiário, pela indústria editorial, pelas empresas que trabalham com jornalismo. Então, de fato, há um interesse crescente, eu acredito que muito em função desse interesse mercadológico, que se pega por uma característica que eu acho fundamental, que é o interesse que a vida do outro sempre despertou no homem, essa coisa da curiosidade, de saber o que o outro está fazendo. Isso é algo muito presente na sociedade moderna. Então, essa é uma característica que eu acho que acende um pouco, né, o interesse por esse tipo de notícia, por esse tipo de informação. E qual é a importância desse tipo de jornalismo na formação da identidade do público? Interfere no dia a dia das pessoas, esse tipo de notícia? Olha, eu acho que esse é um jornalismo que ele trata de vender um pouco a diversão no lugar da informação. Então, por exemplo, casamento do Ronaldo, o Fenômeno, com a Cicarelli, transformado num conto de fadas, num espetáculo midiático, no casamento mais importante, mais badalado do ano até então, e que depois de alguns meses desmorona. Quer dizer, a coisa da fabulação aí de novo, do espetáculo, da coisa do rei, da rainha, da imponência, que é trabalhada pelos meios de comunicação também nesse aspecto de você vender uma ilusão, uma ficção que muito bem, se encaixa muito bem na vida desses personagens, dessas celebridades. E, de alguma forma, você trabalha com esse tipo de produto. É um produto que tem uma aceitação popular muito fácil, e não é popular no sentido das classes menos favorecidas, não. Todos ficam comentando, a história do Ronaldo se comenta, outros episódios envolvendo artistas famosos, a história do Chico Buarque, por exemplo, todo mundo comenta, não é só classes menos favorecidas, não. Há um interesse por esse tipo de informação. A troca de cerveja do Zeca Pagodinho, esses episódios todos que vão parar na mídia, são sempre assunto. São sempre assunto, e assunto muito bem explorado pela mídia. Nesse caso aqui, entendendo a mídia aí como essas indústrias que trabalham com a mediação da comunicação humana, que tem um negócio delas essa mediação, e não necessariamente imprensa, tá? Temos que fazer um pouco a distinção. O que a gente está observando é que essas celebridades sempre foram destaque na mídia. A vida delas, esse conto de fadas, essa questão da imagem sempre foi muito presente, né, na mídia. Agora, o que nós estamos vendo é um aumento do espaço editorial, jornalístico, para situações, episódios envolvendo essas celebridades. Aí é o aspecto de você estar, de fato, aproveitando um filão, e eu acho que os veículos de comunicação trabalham um pouco com essa questão aí. Até mesmo para vender, gerar uma receita para existir. Com certeza. Você vê que o segmento especializado em celebridades, e aí a gente tem algumas definições como o jornalismo de fofoca, ou colunismo social. Colunismo social já é algo bem mais, vamos dizer assim, tradicional, já existe há muito mais tempo do que isso. Mas também se nutre um pouco dessas informações, dessas notícias. Esse jornalismo, ele está cada vez assim, mais próximo dos produtos de interesse dos veículos. Então, você vê, por exemplo, que a Rede Globo, quando ela quer fazer um lançamento de uma novela ou de um produto dela, ela utiliza muito do jornalismo para trabalhar com aqueles elementos, muitas vezes voltados para obras ficcionais que ela tem interesse de estar divulgando. E aí entra a questão da música, da moda, da nova novela, tudo isso, conteúdo. Tudo que tem a relação com aquele produto. Você estava falando agora há pouco sobre o interesse
popular, né, que as pessoas tenham interesse. A gente poderia estar definindo aqui um pouco da diferença do interesse público do interesse do público, porque esse interesse popular seria o interesse do público. E o jornalismo, ele, por definição, ele tem um trabalho de interesse público, né? Aí a gente vai cair naquela discussão que eu acho que não, sabe, ela é interminável, né? A imprensa, ela oferece aquilo que o público quer ver, ou o público vê aquilo que a imprensa oferece ou a mídia oferece. Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista de produto, considerando que nós temos uma indústria editorial, uma indústria de entretenimento que funciona visando o seu lucro, visando potencializar seus produtos, eu acho que não era de se esperar outro tipo de postura ou de estratégia dessa indústria. O que eu questiono é quando você... montada essa, com seria? certeza, com certeza. Ela preparada para atender toda a tem necessidade. toda essa necessidade de consumo, de venda de um produto. Ela existe para isso, né? Quando a gente fala da questão da mídia, é exatamente isso. É esse interesse de um grupo de empresas que tem na comunicação humana o seu objetivo maior, que é o quê? Visar lucro através da venda desses produtos. O que eu gostaria de destacar é que o choque aparece na medida em que você coloca o jornalismo como um serviço de interesse público, onde de fato você teria informações outras de temas, e aí entra a questão que é própria do jornalismo, de uma relevância diferente da relevância do casamento do Ronaldinho que se desfez, ou do beijo que o Chico Buarque deu na Morena lá no Leblon. Então, quer dizer, a relevância disso, quando se trabalha com valores do jornalismo, é que é questionável. O que isso tem de importante? E a gente acaba voltando a essa discussão... Do ponto de vista jornalístico, eu estou dizendo. Nós voltamos sempre à discussão, né, do que seria o interesse do público. Hoje, no momento agora da nossa conversa, você disse que vem se perdendo espaço. O público está desinteressado com relação ao conteúdo jornalístico, as informações que têm uma relevância maior para a sociedade? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque quando o jornalismo passou a dar mais destaque para esse tipo de assunto, né, da questão das celebridades, e que algumas pessoas até chamam de jornalismo de abobrinha, o que é interessante até do ponto de vista de você estar nomeando algo, meio usando a estratégia que os próprios jornalistas fazem, de rotular tudo. Então, muitos torcem o nariz quando ouvem esse rótulo, né, de jornalismo de abobrinha. Mas, nesse aspecto, eu vejo como uma estratégia dessa indústria de entretenimento, que é uma indústria muito próxima do jornalismo, da indústria, vamos dizer assim, da imprensa, da indústria editorial, de jornais, de revistas, muito próximo. Há um interesse que ele é convergente. E a gente não pode esquecer que no Brasil há uma característica da propriedade dos meios de comunicação, que é essa propriedade cruzada. Então você tem o proprietário de uma rede de televisão, que é proprietário de jornais, de emissoras de rádio, e aí quando você trabalha com produtos dessas mídias diferentes, você faz, na verdade, a divulgação desses produtos nas suas mídias. De maneira coletiva. Por isso que você ganha destaque em alguns temas, porque há um interesse, quer dizer, a propriedade cruzada faz com que o grupo de empresas de uma mesma rede atue dentro de uma cobertura previamente estabelecida para aquele tema, para aquele assunto. Então, essa é uma característica muito própria do Brasil. E também você consegue atrair para os veículos, principalmente para a mídia impressa, né, os jornais principalmente, um público que não seria atraído normalmente
se não fosse esse tipo de assunto servido com destaque. Então, há um interesse Nós vamos maior. dar um pequeno intervalo agora, que o nosso tempo está em cima, né, e voltamos em seguida, conversando com o professor Fabiano Mazzini sobre jornalismo de celebridades. Não sai daí. Estamos de volta com mídia com o tema jornalismo de celebridades. Para isso, estamos recebendo o professor de jornalismo da FAESA, Fabiano Mazzini. Professor, no outro bloco, nós estávamos conversando sobre a propriedade cruzada, né? E hoje um fenômeno que nós vemos é a homogeneização, a uniformização das notícias, não só no âmbito das celebridades, mas num contexto geral. Isso tem que efeito para o público? Eu acho que esse é um fenômeno claro, quer dizer, na verdade, quando a gente fala da propriedade cruzada, de como que as empresas se constituem e operam, principalmente como elas operam, eu acho que aí tem uma característica muito marcante, que é exatamente essa uniformidade de cobertura, quer dizer, você tem uma pauta muito igual, muito engessada, pouco criativa, que investe pouco na investigação jornalística, e aí você de fato tem uma sensação de estar vendo sempre o mesmo noticiário, independente do veículo que você olhe. Então, essa é uma característica que se destaca, né, dentro dessa composição das empresas. Isso não dificulta um pouco essa liberdade de escolha que as pessoas têm? Você passa, de repente, a não poder escolher qual veículo que você vai estar assistindo de comunicação. Você passa a não poder ver qual é a notícia, porque você só tem aquela opção de assunto. E essa opção passa a ser desligar a televisão. Ou eu não tenho notícia nenhuma, ou eu vou ter que absorver isso que essa indústria está colocando para mim? De fato, aí essa é a opção entre iguais. Então, isso é uma característica. Isso traz um prejuízo para a informação, para a qualidade da informação, e aí exige do público vamos dizer assim, uma flexibilidade, uma busca cada vez mais intensa por outras fontes de informação que não essas que a gente se referiu. Bem, no caso, a palavra celebridade, ela vem de célebre, né? Uma pessoa que conquistou um grande feito, né? E hoje parece que está se tornando quem é famoso, quem está na mídia. Por que dessa mudança cultural? Por que está se usando esse termo assim? Essas pessoas, podemos considerar que elas são exemplos para a nossa sociedade? Essa pergunta é interessante, porque a gente vê a questão da imagem que eu falei antes, né? Quer dizer, o que está sendo valorizado na sociedade hoje é a imagem, é a questão da fama, e por isso da celebridade, da pessoa que ela alcança alguns minutos de fama e tá em alta. Quer dizer, que trabalha com essa coisa da imagem ou do imaginário também, que a população projeta para aquela situação. Então, eu acho que isso representa, sim, uma mudança de cultura muito em função dessa sociedade da imagem onde a gente vive hoje, desses valores que estão sendo cada vez mais destacados. Você quer ver uma coisa que eu acho que vale a pena uma reflexão? É em torno dessa confusão que se faz hoje entre o público
e o privado, quer dizer, a imagem das pessoas, através ou por mediação dos meios de comunicação, ela é cada vez mais publicizada. Você não tem hoje muito que se falar de preservação da intimidade, de questões de natureza particular, coisas que estão como, inclusive, princípios constitucionais, né, de proteção à imagem das pessoas, e hoje você observa o contrário, quer dizer, a sociedade ela está trabalhando em cima de questões cada vez mais tornam essa questão da imagem, de proteção à imagem secundária. Você vê, na verdade, a exposição cada vez maior. Essas notícias escandalosas e o colunismo social, quem compra esse tipo de notícia? É o povo, é a elite? Não, eu falei, o interesse ele é generalizado, você não pode dizer que é um ou outro. Você tem uma indústria segmentada cada vez mais forte, no Brasil se lê muito pouco, né? Então o dado que eu vou trazer pode parecer pequeno, mas dentro desse público leitor do Brasil ele é significativo. A tiragem das revistas semanais, de celebridades, desse tipo de produto, ela chega a mais de 1 milhão de exemplares. A Caras ela é a que mais vende, cerca de 300 mil exemplares por semana. Isso é considerado alto em relação a um país como o Brasil. Você tem, em relação à tiragem de outros veículos impressos, por exemplo, e das revistas semanais, como Veja, isso é uma tiragem significativa. Então, e aqui no Espírito Santo, segue mais ou menos esses números, a proporção? Ou... Olha, Marco, eu não tenho os dados do Espírito Santo, mas eu acho que tem crescido o número de veículos que trabalham exatamente com esse tipo de produto, cada vez mais. E você observa também nos jornais nossos, os jornais mais tradicionais, a Gazeta, a Tribuna, que esse tema da questão desse tipo de jornalismo, de celebridades, de famosos, é cada vez mais constante. Por exemplo, Chico Buarque, a história do Chico Buarque rendeu matérias, o jornal A Tribuna fez bastante matérias especiais, com fotos de primeira página sobre o caso. Eu acho que... Aqui no nosso estado, muitos programas, eles seguem essa linha de colunismo, né, de acompanhar festas, e praticamente não temos programas com variedades, programas de entrevista. No caso da televisão também, porque você citou aí o exemplo do jornalismo fazendo a cobertura do escândalo. Mas por que a mídia televisiva aqui, ela reserva um espaço tão grande para esses programas que fazem cobertura de eventos, de festas, de pessoas, de personalidades capixabas? Eu acho que esse é um sinal de que a televisão está oferecendo esse tipo de produto cada vez mais frequente. Quer dizer, esse jornalismo, esse colunismo eletrônico aí, ele tem, de fato, demonstrado uma certa consistência do ponto de vista de oferecimento de cada vez mais de novos produtos. Eu não saberia dizer exatamente por quê, mas ele pega muito nisso do interesse de conhecer sobre o outro. Eu acho que é uma conversa menos formal que em relação ao jornalismo convencional, e eu acho que isso acaba despertando certo interesse das pessoas. E nós podemos considerar que aqui no estado existe celebridade? Eu acho que, dependendo do tratamento que você dê, qualquer pessoa pode virar uma celebridade, dependendo da cobertura que se faça em torno de alguma coisa que ela fez, ou sobre a personalidade. Eu acho que aqui no estado existem celebridades que, não pode ser dentro dessa linha, a mídia poderia explorar muito bem. E não pode ser comparadas com as celebridades nacionais. Podemos considerar que existe um especialista em fofocas, um jornalista que
que é expert em fofoca de celebridade? Eu acho que os programas de TV da tarde demonstram isso, né? Você tem pessoas cada vez mais, com equipes inclusive, voltadas para a apuração, produtores, pessoas que são especializadas em levantar informações das celebridades. Funcionaria como uma revista, um jornal assim, mesmo com uma equipe completa, buscando informações 24 horas? Com certeza, com certeza. Pela rapidez, inclusive, com que eles trabalham com essas informações. Por exemplo, a história do Ronaldo, né, do fim do casamento, quer dizer, você tem a internet, os sites de notícia soltaram a informação, as TVs já imediatamente já estavam com imagens, com a informação já, quer dizer, antes mesmo de confirmação pela assessoria de imprensa, houve já um noticiário em cima do... Dizendo tudo sobre a vida dele. Bom, então para a gente poder fechar o nosso programa, vou fazer uma pergunta para você. No Espírito Santo, precisamos do jornalismo de abobrinha? Precisamos de colunismo social? Nós, na verdade, esse tipo de jornalismo, eu, por exemplo, vejo com algumas ressalvas, né? Eu acho que ele existe e no Espírito Santo é possível que se desenvolva, mas eu sempre vejo com ressalvas até pela mistura que se faz de uma informação voltada para o entretenimento, para a questão da diversão e uma informação jornalística de interesses da coletividade que possa de alguma forma estar influenciando na vida das pessoas. Bom, o senhor trouxe para a gente aqui uma reportagem de jornal. Eu mostro para qual câmera? Para cá? Essa reportagem, ela meio que marca um pouco o início da polêmica em torno dessa guinada do jornalismo. Então, foi no ano passado, quando a notícia da não gravidez da Luma de Oliveira mereceu destaque na primeira página do jornal o Globo. E é importante destacar que a polêmica aconteceu exatamente porque era a primeira página e era o jornal o Globo. Ou seja, é um jornal considerado tradicional, dos 4 maiores do país, e que não costuma dar esse tipo de destaque para essas informações. E nesse dia, uma segunda-feira após Carnaval, junto com outras informações sobre a FMI, sobre a deposição do presidente do Haiti, a Luma de Oliveira declara que a notícia dada 2 meses antes, que ela estaria grávida, era uma farsa, porque é uma tentativa de salvar o casamento, foi uma exigência do marido. Então, ali se criou, de fato, uma discussão em torno desse tipo de assunto, da celebridade. Um espaço que se ocupa num jornal de tamanha relevância nacional. De relevância, um jornal tradicional que não abriria normalmente esse espaço. Foi tão interessante a discussão que ela voltou a se repetir no Carnaval desse ano. E no episódio do Chico Buarque, o jornal o Globo não deu o destaque necessário. Então, depois até acusaram o editor do jornal, no caso o editor do Rio, né, do Globo, de ter, vamos dizer assim, não ter destacado a informação, não ter divulgado a informação, porque ele era amigo pessoal do Chico Buarque, ele é amigo, ou seja, já se esperava que o Globo desse o tipo de cobertura que deu, por exemplo, no caso da Luma. Então, você já aguarda uma espécie de... você já fica na expectativa de como o jornal deu. E o episódio de Chico Buarque, ele é muito... É um exemplo do jornalismo de celebridades. Umas revistas não deram, porque não tinha interesse em dar, e as que deram trabalharam com exclusividade, com a foto e tudo. Então, quer dizer, você via claramente que havia um interesse do exclusivo, é um interesse mercadológico em torno da notícia de um famoso, o Chico Buarque, que envolvia uma outra pessoa, um outro casal, quer dizer, uma informação que ganhou o destaque, e aí um destaque jornalístico, aí que a gente fica a se perguntar se de fato mereceria aquele espaço todo. Na mídia. Bom, nosso tempo está encerrado, professor. Felizmente hoje não pudemos contar com a presença de Lorena Dalla, colunista da Paulo Otávio, do jornal A Tribuna. O Mídia vai ficando por aqui e hoje recebemos o professor Fabiano Mazzini conversando sobre jornalismo de celebridades. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, entre em contato com o nosso programa. Nosso e-mail é mídia@faesa.br.
Até o próximo programa, sempre com temas da mídia para você. Uma boa noite. Thank you.